Olá, gente. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e que Ele permita que a nossa tarde aqui, os que estão presentes e aqueles que estão nos seus lares nos acompanhando, que tenhamos uma tarde muito boa juntos, uma tarde em que a gente possa se reconfortar aí nas energias renovadas, com passe, também que a gente possa aprender algumas coisas novas que vão nos ajudar na transformação desse processo nosso de evolução. O tema de hoje, adivinha para quem eu fiz? Adivinha? Fiz para mim mesmo. E o gozado é que eu vinha fazendo já há um tempo, aí chegava uma hora que eu perdia a paciência e parava de fazer. Brincadeira. A maioria dos temas que a gente faz aqui é visando nós mesmos, tá? Porque a gente não pode se colocar como aqueles que sabem das coisas e vai passar aquilo que sabe para os outros. Não, é um processo de aprendizado de todos, inclusive de nós mesmos. Tá bom? E esse tema, com certeza, eu fiz mesmo pensando em mim. Tá certo? Porque, por mais que a gente tenha conhecimento, que a gente entenda as coisas, aplicá-las no dia a dia não é fácil. Principalmente nos relacionamentos, principalmente no trânsito caótico que nós temos, né? Então, eu me peguei um dia meio estressado no trânsito e falei, não, preciso fazer uma palestra para me ajudar a entender essa questão, né? Por isso que eu desenvolvi o tema aí, tá bom? Paciência e resignação. Vamos lá? Entender? Olha essa frase de Jesus. Na paciência possuireis a vossa alma. Nossa, parece estranho, né? Como possuir a alma? Todos nós temos a nossa alma, certo? Mas será que a gente de fato a possui? Será que o fato da gente conviver na sociedade aí com a distração exterior, tendo que atender às necessidades exteriores, nós estamos de posse da nossa alma? Todas as decisões que nós tomamos, os estresses que nós sofremos, nós estamos de posse de nós mesmos? Ou nós estamos reagindo ao mundo? Interessante, né? Na paciência possuireis a vossa alma. E é o que a gente vem buscando, certo? Olha essa outra aqui. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa tem a ver com a resignação, que é a segunda parte da palestra, né? Na paciência a gente vai possuir as nossas almas, e quando a gente estiver bem-aventurados na questão do entender o sofrimento, a gente vai aprender a se resignar também. Então eu escolhi essas duas frases para dar a introdução aqui à nossa palestra, tá? E vamos agora abordar duas questões do Livro dos Espíritos que tratam desse tema, que eu fiz questão de trazer para a gente aqui, tá certo? A primeira delas, gente, é a questão 532 de O Livro dos Espíritos. A pergunta, os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? O Kardec fez essa pergunta porque as pessoas ficavam rezando aos espíritos pedindo prosperidade. É como se os espíritos fossem dar essa prosperidade para a pessoa. Aí ele fez a pergunta. Qual é a resposta? Não o fazem inteiramente porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos o quê? Paciência e resignação. Olha que interessante. Então eles não vão resolver as nossas questões, eles vão nos dar as condições para que nós tenhamos condições de resolvê-las. Com o quê? Paciência e resignação. Aí segue a questão, a resposta. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los.
Deus vos deu a inteligência para a usardes, e é sobretudo por meio dela que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Então, quando a gente busca a assistência dos bons espíritos, eles não vão dar solução para nós, mas eles vão nos inspirar, desde que nós aprendamos a nos ligar com eles. Será que basta eu estar em sofrimento, por exemplo, ou estar numa situação estressante, ou numa situação em que eu me coloco para baixo, basta eu desejar alguma coisa para os espíritos? Ou eu tenho que procurar me colocar em condições? Se eu não estiver em calma, se eu não tiver condições para poder, de fato, absorver as intuições que nós vamos receber deles, eles vão intuir e nós não vamos receber. Por isso a paciência. Seguindo, mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. Olha que interessante. É este o significado das palavras buscai e achareis, batei e abrir-se-vos. Que é uma outra mensagem que Jesus deu. Então, olha, quando eles colocam aqui que eles não vão atender senão aqueles que assistem a si mesmos, é nesse aspecto que a gente está falando, que eu acabei de colocar aqui. Se você não se colocar em condições de receber, você não vai receber. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre o é. Frequentemente, um bem deve resultar dele, que será maior que o mal. E isso é que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou na vossa pessoa. Então, o que ele está dizendo é que às vezes aquilo que nos parece um mal é um bem. A gente só vai descobrir isso depois. No momento ali do estresse, no momento que você está se sentindo de alguma forma sofrendo a situação, você não percebe. Mas na maioria das vezes é um bem. Agora, que bem é esse? É o material? Ou será que é o espiritual? Essa é a grande questão. Às vezes nós não vamos receber coisas materiais que desejamos, porque elas serão ruins para nós. E a falta delas é que vai nos fazer o bem. É difícil entender isso, mas como espíritos nós temos que entender. A vida, essa vida aqui, ela é passageira. Tudo aquilo que a gente conquistar aqui, em termos físicos, vai ficar por aqui. Agora, tudo aquilo que a gente conquistar em termos espirituais, nós vamos levar conosco. Certo? Inclusive a paciência. Olha a outra questão aqui. A 628. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? Kardec parece que estava sem paciência, né? Ele queria acelerar a coisa, certo? Né? Olha a resposta. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O indivíduo precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Eu acho que legal essa alegoria, essa figura que eles dão da luz, né? Se você está na escuridão e a luz acende de repente, você não sente aquela... Você não precisa se habituar aos poucos. Então a verdade é assim, ou seja, as informações que chegam para nós é assim, aos poucos. Por isso que a gente vem às vezes em busca de palestras, para tentar entender melhor as coisas, e aos poucos a gente vai se transformando. Aí ele segue aqui, A crença no espiritismo ajuda a pessoa a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre o futuro. Auxilia no adiantamento do indivíduo e das massas, porque lhe possibilita conhecer o que será um dia. O que você será um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. E agora vem a parte interessante. O espiritismo ensina o indivíduo a suportar as provas com paciência e resignação. O afasta dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que, sem ele, o espiritismo, não possa ela ser conseguida. Então eles ainda dão uma ideia de que, olha, não é só o espiritismo. Você pode conseguir, desde que você siga determinados padrões de entendimento, de pensamentos e por aí afora.
Eu gosto dessa parte que eles colocam, porque eles não trazem para a doutrina a pseudo-salvação das pessoas. Eles trazem as informações, agora as pessoas é que vão precisar, através do seu próprio esforço, né, essa transformação. Tá certo? As ferramentas eles nos dão. O que é? As informações. Agora nós temos que ir atrás e estudar e entender. Então a paciência, gente, ela se torna filha da resignação. A paciência é considerada filha da resignação, pois sintetiza a ideia de que a capacidade de manter a calma e suportar as dificuldades, né, que é a paciência, nasce da aceitação equilibrada, madura e amorosa dos desígnios divinos e das provas da vida, que é onde você adquire a resignação. De novo, né, suportando as provas, suplantando-as ou às vezes não, mas as entendendo. Com paciência você vai adquirir a resignação. A resignação, por sua vez, é uma espécie de consentimento do coração. O quê? A resignação, por sua vez, é considerado o consentimento do coração, uma virtude que nos permite compreender e aceitar as situações difíceis, em vez de se revoltar contra elas. Lembra? Bem-aventurados, né, os que choram porque serão consolados. Então, a gente vivenciando as experiências com resignação, a gente não vai se revoltar com as provas, a gente vai, pelo contrário, tentar entender por que estamos passando por elas e o que nós vamos nos tornar em termos de espírito, né, da nossa evolução, da nossa capacidade ao suplantá-las. Ninguém se melhora ficando só no bem, gente, só no bom, bem bom. A melhora vem através, né, dos testes, da suplantação das dificuldades, do esforço que se faz. Que aí você se fortalece como ser. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, ensina que a resignação é aceitar os desafios, doenças e provações com amor e humildade, compreendendo que são necessários para o progresso espiritual. Então tá aí. Voltando então na paciência. A paciência nascida dessa aceitação, que aceitação? Essa que a gente viu aqui, amor, amor, humildade, certo? A paciência a partir dessa aceitação, nascida dessa aceitação, é a espera esperançosa, com o devido controle emocional que nos impede de cair na revolta e no desespero. Quando você passa por uma tribulação, não adianta você entrar em desespero. Não vai te ajudar. O que vai te ajudar, segundo a gente já viu até agora, até pela resposta dos espíritos, é você se colocar em condição de receber deles as orientações, para que você saia, que você suplante aquela dificuldade. Porque é assim que você vai se fortalecer. Não é tirando de você aquela prova, mas te ajudando a superá-la. Os espíritos apresentam a dor e os reveses como aprendizado e oportunidades de regeneração e burilamento. Oportunidades que Deus permite para o crescimento da alma. Então a gente está reforçando o que já foi dito. Ok? Agora eu vou colocar uma imagem aqui de como eu estava antes de vir aqui na palestra. Eu estava assim, largadão lá no sofá. Falei, ai meu Deus, eu tenho que ir lá no Gembe. Eu sei que nenhum de vocês estavam assim, tá certo? Mas, de vez em quando a gente fica assim, certo? Meio que... A resignação, então, gente, não significa inação, tá? Quer dizer, você não atuar, você simplesmente aceitar, por aceitar. Não é assim. É preciso usar o raciocínio. Mas vamos lá. Existe uma crença de que resignação e inação sejam semelhantes, principalmente no que se refere à atitude diante das dificuldades. Porém,
se bem observados e compreendidos, são conceitos bem diferentes. Inação e resignação não são as mesmas coisas. Enquanto a inação é paralisia total, a resignação, em seu sentido mais profundo, pode envolver uma postura serena e passiva de aceitação da realidade, ou uma interpretações mais ativas, uma aceitação com aprendizados. Olha essa frase aqui, aceitação com aprendizados. É sair da revolta, se acalmar, ter paciência, pedir orientação, receber e, através disso, através do enfrentamento da situação, você ter os seus aprendizados. Inação é igual paralisia ou passividade. Refere-se à falta de atitude, estagnação e inércia. É a postura de não fazer nada para alterar uma realidade, mesmo que desconfortável. É quando a pessoa se entrega. Pessoas que entram em quadros depressivos tendem a se tornar inertes. Tendem a entrar nessa questão da inação. Tão entronizadas, tão fechadas dentro dos seus sofrimentos, da falta de aceitação das coisas, que elas se entregam. E aí é difícil tirar uma pessoa que entra nessa situação. Só com muita paciência e muito tratamento. Tá? Resignação é normalmente descrita como a tolerância passiva do que nos é imposto. É o ato de conformar-se sem se opor, a aceitar o sofrimento sem lutar. No entanto, em contextos como a resiliência ou a espiritualidade, a resignação pode ser vista como uma aceitação inteligente de limites imutáveis, sendo diferente da resignação desesperada. É um contraponto ao que se falou anterior do que se pensa, certo? Ora, o que é um limite imutável? Vou dar um exemplo, tá? Acontece com todos nós. Você perde um ente querido. Não acontece? Você vai lutar contra, vai se desesperar, vai ficar revoltada com Deus, ou vai se resignar. Porque há um limite imutável aí. Você não vai conseguir lutar contra isso. Não é para pensar? Quantas coisas na nossa vida são imutáveis e a gente fica lutando desesperadamente sem usar o raciocínio. Só movidos pelo fígado, né? Pela emoção. A distinção entre resignação e inação está na atitude. A não aceitação provoca desânimo, revolta ou não conformação, o que gera a inação. Já a aceitação resignada reconhece a realidade, mesmo a dolorosa, para então agir sobre o que é possível mudar. Vamos pegar o exemplo novamente da perda do ente querido. É possível mudar essa situação? A gente tem que entrar lá nas 5 fases do luto, chegar até a 5ª fase para poder entender? Ou eu posso, ao perceber que não dá para mudar aquilo que é possível? O que é possível mudar numa situação dessa? A minha ideia sobre o tema. A forma como eu aceito ou não a situação. Se eu me conformo ou não. Estou pegando um exemplo de novo da perda de um ente querido. Na inação, a pessoa está derrotada e sofre sem agir, podendo entrar em processos depressivos. Acabei de falar sobre isso, certo? Na resignação, acalma o próprio orgulho e compreende a realidade, o que a leva a um crescimento interno. Compreender o próprio orgulho é a chave aqui desta frase. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender o nosso orgulho. Enfim, a inação
é a paralisação completa, enquanto a resignação pode variar de um conformismo inerte até uma aceitação paciente, mas nem sempre implica que a pessoa deixe de evoluir ou de agir internamente. Porque o nosso processo de transformação, gente, de evolução, ele não para. A gente, mesmo inerte ali, a gente está aprendendo alguma coisa, está evoluindo. Só que nós temos que nos mexer, a gente não pode ficar à mercê das circunstâncias e das situações, se entregar. Porque ser paciente e ser resignado não é isso. Agora eu vou entrar numa outra questão, que é o contrário da inércia. A gente vai falar aqui do imediatismo. O quanto que a gente está preso aos relógios, às situações, às circunstâncias, tem que fazer, tem isso, que aquilo. Principalmente na sociedade atual. O imediatismo reflete a cultura do agora. É a busca desenfreada por resultados rápidos, em prazeres ou soluções, sem pensar e considerar consequências a longo prazo ou no tempo. Quantas coisas a gente faz assim, na agitação, sem medir o que vai acontecer lá na frente? Né? Vou dar um exemplo. Imagine você na juventude, desgastando toda a tua energia, gastando todas as suas condições financeiras, vivendo a vida doidado, sem pensar no seu amanhã. Aí chega a fase da aposentadoria, descobre que não... Isso aqui é só um exemplo, tá? Do que você fazer tudo agora, esquecendo-se do amanhã. Tem gente que fala assim, mas eu tenho que viver agora. Tem que viver sim, mas precaução, né? Caldo de galinha e precaução não faz mal para ninguém, dizem. Eu sou dessa época aí, tá bom? Traz sérias consequências na saúde mental, pois age como gatilho para a ansiedade e depressão. Ó, de novo a depressão aqui. Devido à pressão por resultados e incapacidade de lidar com esperas ou frustrações. Impacta no comportamento, pois gera impaciência, impulsividade, superficialidade, reduzindo a capacidade de reflexão e o desenvolvimento do pensamento crítico. Porque como eu estou imerso, eu estou mergulhado naquilo de obter, eu não consigo parar para pensar com criticidade das coisas. Às vezes eu vou fazendo as coisas de forma estabanada, porque tem que fazer. E às vezes o resultado nem vai ser aquele que você esperava. Por quê? Porque você não parou o suficiente, ou pacientemente, para entender a circunstância, a situação. E eu vou entrar agora num outro tema que é bem atual, ó. Para complicar ainda mais, atualmente o imediatismo é impulsionado pela tecnologia com o uso inadequado da internet e redes sociais, que geram distanciamento social, ansiedade, frustração, desmotivação e relações afetivas ilusórias. Nossa, você foi profundo aí, hein? Não estou querendo que os jovens sofram com isso, mas... os jovens de hoje estão ou não estão distanciados socialmente? Cada um lá no seu computador. Eu estou falando do meu filho também, tá? Lá no computador dele. O tempo todo. Ele está interagindo com outros. Outros o quê? Computadores. Outras pessoas que estão nos seus computadores. De repente não sabe nem como, né? Ao encontrar uma pessoa, como reagir, como abraçar, por exemplo, como, né, cumprimentar. Não olham diretamente no olho um do outro, porque não estão habituados. E aí, olha a situação aqui, ó. Se encontram e vão conversar, porque como não sabem mais falar, né, é só no... Nascido em uma era de hiperconectividade, os jovens atuais estão acostumados a obter informações e resultados com rapidez. Esse ritmo acelerado cria a expectativa de que a progressão na carreira e outras áreas da vida sigam o mesmo padrão, rápido e fluido.
Eu tenho acompanhado, não é a minha área, mas eu tenho acompanhado muito discussões aí de pessoal especializado em recursos humanos, da dificuldade que as empresas estão tendo com os jovens atuais, que não têm a paciência necessária para esperar um plano de carreira, não tem, né? Querem chegar chegando, já querem. Isso aí está trazendo muitas dificuldades. Isso aí é falta de orientação em lares que também não sabem o que fazer, porque a gente foi... O que acaba acontecendo? A gente fala desses temas, mas eu não acabei de falar para vocês do meu filho. Eu não conheço o tema. Mas como é que você entrou? Nós entramos nessa sociedade, né? Os pais entraram de cabeça nisso daí, de mergulho, sem ter os preparos adequados. E aí fica difícil de você... Né? O que eu tenho feito? Aí eu estou usando um exemplo meu aqui, mas o que eu tenho feito? Tenho ficado com ele lá no quarto. Vou lá, fico lá no quarto um tempo, conversando com ele. Né? Depois aí vem minha esposa também, fica lá. É uma forma de... Eu só estou dando um exemplo. Não sei nem se isso vai dar certo, mas a gente está tentando achar alguma saída. Mas o importante aqui é a impaciência do jovem de hoje, tá? E a falta de resignação em determinadas coisas. O imediatismo no ambiente social e de trabalho afeta o convívio, gerando expectativas irreais sobre relacionamentos, além de pressionar por prazos resumidos e metas de curto prazo inatingíveis. Muitas empresas aí, elas de fato exploram demais as pessoas nesse aspecto. Metas inatingíveis, pressão tremenda, e tudo tem que ser agora, porque tem que bater as metas. E eu não estou falando de bancos não, tá? Se é que vocês me entendem. Na verdade estou. Para lidar com o imediatismo, é necessário o desenvolvimento de paciência, perseverança e autoconhecimento através da meditação ou terapia para quebrar o ciclo da necessidade de gratificação instantânea. Olha, o que acaba acontecendo? Eu também tenho estudado neurociência, tá? Não sou especialista, mas tenho lido, tenho estudado. Quando o nosso cérebro ele é alimentado por hormônios, né? Por estímulos. Se você habitua o seu cérebro a receber imediatismo, você está criando uma situação em que você só se sente satisfeito com aquele hormônio gerado naquela região do cérebro e que produz esse efeito. Quando não tem, você se sente mal. É físico. Olha que interessante. Daí a importância da gente entender e perceber essas coisas para poder trabalhar o nosso mental, que é o que a gente está tentando passar aqui, da sua espiritualização. Lembra que Jesus falou? Na paciência possuireis a vossa alma. Olha ele aqui novamente. Jesus pregou amor ao próximo, que inclui suportar suas fraquezas com generosidade e paciência, e esperar pela sua mudança, assim como Deus é paciente conosco. Então aqui eu já estou trazendo uma outra olhar que a gente tem que ter. Até agora era nós com nós mesmos, agora a gente com os outros. Qual é a paciência que nós temos com os outros? Se Deus tem conosco, Ele não vai ter com os outros? E nós com os outros? É para refletir, tá? Outra de Jesus. Também incentivou a perseverança em meio às dificuldades, dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo, o que exige paciência. O que perseverar até o fim, aquele que batalhar até o fim. Na parábola do joio e do trigo, está lá em Mateus 13, 24 a 43, Jesus ensinou a esperar pacientemente o crescimento do joio e do trigo juntos, né? Para não arrancar um no lugar do outro.
mostrando a paciência da divindade para com todos e o tempo certo para o desenvolvimento espiritual. Então, serve para nós, serve para os nossos filhos, a gente quer que os nossos filhos façam as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser feito, tudo, mas cada um tem seu tempo. Nós temos o nosso tempo, eles terão os tempos deles. Então, gente, paciência é algo a se conquistar. A partir de agora a gente vai ver isso. Como conquistar a paciência? Vocês estão com paciência, né? Olha lá, hein? Paciência, pela definição do dicionário, significa calma, tolerância, autocontrole, tanto com pessoas quanto com situações. Ponto. Em uma sociedade imediatista como a nossa, quando tudo precisa ser para ontem, ter calma é algo a se conquistar. Vai ter hora que você vai parecer um ET no meio das pessoas. Então eu vou falar, não, como é que consegue manter a calma? Né? Mas é algo a se conquistar. E que será admirado, hein? Pelas pessoas, tá? Em uma sociedade agressiva como a nossa, quando todos têm direitos, mas não cumprem com os deveres, a tolerância é algo a se conquistar. Olha, tem inúmeros exemplos das pessoas cobrando os seus direitos, mas esquecem dos seus deveres. Ainda impaciência é algo a se conquistar. Veja esse exemplo aí. Quando se está com pressa, em geral ficamos agitados fisicamente, com os pensamentos dando voltas em torno da situação, com o coração disparado. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como é que você fica afoito, né? Coração. Manter a calma em situações como essa significa não deixar que os efeitos físicos e emocionais da falta de paciência desequilibrem o corpo e a mente. Acabei de falar aqui dos hormônios que influenciam e tudo e tal. A pergunta que eu faço para vocês, o que nos comanda é a nossa emoção ou é a nossa razão? O que vocês acham? É a emoção ou é a razão? Deveria. Quando a emoção comanda, você não tem controle. Que é algo que é automático no nosso corpo físico. Quando a adrenalina baixa, aí vem a razão, aí você passa a ter o controle. Olha essa cena também. Quando sofremos uma agressão, por menor que seja, como um esbarrão na rua, em geral a raiva instintiva toma conta da emoção e dispara o coração. O primeiro pensamento, quando você leva um esbarrão na rua, por exemplo, é o de, ai, puxa, o que será que aconteceu? Nossa, é isso? Hoje é né? Você foi agredido, teoricamente, certo? Mesmo que a pessoa não tivesse a intenção, mas você se sente agredido. E aí o que é que vai acontecer? É a razão que vai falar mais alto? A adrenalina fala mais alto, inadvertidamente mantemos a mente no fato ocorrido e de forma intolerante passamos a criar imagens mentais agressivas que geram mais raiva e aceleram ainda mais o coração. É a emoção tomando conta. É o que eu costumo dizer, pensar com o fígado. Né? Manter a calma em situações como essa significa tolerar a agressão de forma defensiva e não agressiva, mantendo a racionalidade equilibrada e evitando discussões que podem ser fatais. A gente já viu situações como essa, de pessoas brigando, né, na rua e acabar em situações fatais mesmo. Então, quando você tem a mente, vamos assim dizer, equilibrada, procurando entender as situações,
entendendo que as coisas acontecem, que nem tudo depende de você, que às vezes você está vivenciando circunstâncias. Às vezes você leva um esbarrão, a primeira coisa que você vai fazer é tentar ajudar a pessoa, ao invés de reagir de forma... Só que para isso é preciso trabalhar o mental. Essa questão aqui financeira. Quando desejamos algo material difícil de ser adquirido, em geral deixamos a ansiedade tomar decisões precipitadas e financeiramente erradas, o que causa taquicardia, pressão alta, pensamentos de culpa e raiva contra si próprio ao se notar o prejuízo financeiro. Eu sei que vocês não passaram por isso nunca, mas tem pessoas que passam, tá? Por situação assim. Eu sou da época do carnê das Casas Bahia. Olha como eu sou velho. Nem tem mais, né? Mas a gente, ansiedade de ter aquilo, parcela em X vezes, sem saber se vai ter condições de pagar lá na frente. Mas pelo menos você atendeu a sua ansiedade de ter. Em uma sociedade ansiosa por bens materiais como a nossa, quando a corrida por pelo ter ultrapassa a conquista do ser, o autocontrole é algo a se conquistar. A gente está tratando aqui de como conquistar a paciência, certo? Neste caso aqui é o autocontrole. Nossa, vai sair o iPhone 18, preciso ser um dos primeiros. Tem gente que acampa na fila lá, sabia? Tem gente que monta a barraquinha, que acampa na fila esperando para ser um dos primeiros a comprar. Olha o nível de loucura que as pessoas estão. Eu sei que vocês não fazem isso também. Até porque o iPhone 18 acho que não é para nós aqui, né? Em termos de... Imagino eu, né? Manter a calma em situações como essa significa ter o autocontrole dos próprios desejos, de modo que, por mais difícil que seja a conquista daquele bem material, tem-se a certeza de que, se planejando, é possível adquiri-lo sem desgastar a saúde física e mental. Se precaver antes, né? Juntar, para daí depois comprar. Ter paciência. Então agora nós vamos finalizar aqui a nossa palestra. Vamos chegar no final dela. Praticando a paciência e a resignação. Vamos ver como. Primeiro, paz de espírito e paciência. A verdadeira paz nasce quando nos libertamos das incertezas e inquietações da agitação do ego. Sair dessa necessidade toda de manter o controle, do orgulho, da vaidade, da cobiça, que é o ego mandando. Sair disso. Certo? E aí você se liberta das incertezas, das inquietações, porque você crê, você acredita na divindade, você sabe que você não está largado, você sabe que existe um propósito para as coisas, por aí afora. A paciência é um estado de alma que nos protege das irritações do cotidiano, permitindo que enfrentemos desafios com serenidade. Um exemplo prático. Quando estiver preso no trânsito ou enfrentando uma fila longa, respire fundo e aproveite para refletir ou ouvir uma música relaxante. Transforme o tempo de espera em um momento de autoconhecimento. É você que tem o controle. Eu tenho procurado praticar isso, tá? Eu falei procurado, né? Não falei que eu estou praticando. Estou procurando, certo? Se eu estou escrevendo aqui é porque eu estou tentando, tá bom, gente? Religiosidade como realidade interna. Eu estou falando realidade interna, não externa. Não para mostrar para os outros. Eu estou indo lá no Mano Bento, tomo passe todo domingo. Estão vendo como eu estou? Não, é interno. Religiosidade não é religião ou uma instituição externa, mas uma experiência íntima, uma relação profunda com o divino que nos fortalece e nos guia nas decisões.
Exemplo prático. Reserve alguns minutos do seu dia para meditar, orar ou simplesmente agradecer. Esse hábito fortalece sua conexão interior e traz clareza para lidar com os desafios. Eu ia colocar aqui, vir no Manuel Bento, ouvir palestra de domingo, mas eu achei que vocês iam achar que era muita ousadia. Né? Propaganda própria. Fé e razão, o valor da razão e da fé. Carl Gustav Jung e Allan Kardec nos ensinam que a fé deve caminhar lado a lado com a razão. Você não pode ter a fé cega num século como o nosso. Já não era na época do Kardec, imagine nesse aqui. Se acreditar sem questionar. A fé cega incentiva a impaciência e não é suficiente para a crença real. Precisamos questionar, compreender e buscar sentido nas nossas crenças, em nossas crenças. A partir de você encontrar o sentido para aquela crença, ela vai falar a sua razão e aí ela se fortalece. Exemplo prático. Ao receber uma informação nova, não a aceite de imediato. Pesquise, questione, converse com pessoas de diferentes pontos de vista. Isso fortalece sua fé e amplia sua compreensão. Autotransformação e individuação. Eu coloquei essa imagem aí, que é você se imaginando você sozinho, buscando a sua evolução, tá? Sem depender dos outros. É você, com você. Certo? Porque em termos espirituais, gente, ninguém é responsável por ninguém, tá? É isso que precisa ficar claro. Jung, de novo ele, né? Propôs o conceito de individuação, que é o processo de autoconhecimento e autotransformação que nos leva ao equilíbrio espiritual. Esse desenvolvimento pessoal nos torna seres humanos mais seguros, íntegros, com capacidade de lidar pacientemente com as adversidades e crescer continuamente. Então, olha, quando você se torna alguém autônomo, alguém consciente, alguém questionador, as pessoas vão tentar te convencer das coisas, mas você vai estar ali firme, né, sabendo que depende de você, que aquilo é bom para você. Certo? Exemplo prático. Identifique um hábito que deseja mudar, como a impaciência ou o julgamento rápido. Estabeleça metas pequenas e celebre cada avanço, reconhecendo o seu progresso na jornada de autotransformação. É um trabalho seu com você. E aí eu recomendo vocês a lerem a questão 919 do Livro dos Espíritos. Eu não trouxe ela aqui, porque eu estou convidando vocês para lerem. Onde eles falam da autotransformação. Questão 919. Tá? E uma coisa que eu achei interessante aqui, identifique um hábito, tá? E também evite o julgamento rápido, que é outra coisa que a gente tem impaciência, né? A gente já julga as coisas rapidamente. Sem dar tempo de entender direito o que é. Superando o fanatismo e a intolerância. Será que a gente está vivenciando isso aqui hoje em dia? Nas redes sociais familiares, por exemplo? Será que está acontecendo isso? O excesso de apego às convicções pode gerar preconceito, intolerância e fanatismo e causar sofrimento. O excesso de convicções cria fanatismo e sofrimento. Precisamos cultivar a paciência e o respeito. O respeito e a abertura ao novo, evitando padrões rígidos e obsoletos. Não é da época de vocês, é da minha, aquela música que dizia que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Toca, Raul! Né? É mais ou menos isso aqui. Exemplo prático. Em discussões, pratique a escuta ativa. Procure entender o ponto de vista do outro antes de responder.
Isso evita conflitos desnecessários e promove a razoabilidade e respeito mútuo. Isso também é uma outra coisa que eu venho procurando praticar. Ouvir mais. Não antever e não prever o que o outro vai dizer. Que a gente se acha, né, o top das galáxias em interpretação das emoções do outro. Estou falando de mim, tá? Não precisa ficar, né? É eu. Viver no presente com consciência. Pessoas conectadas consigo mesmas se aceitam e vivem conscientemente o presente. Olha o que eu coloquei aqui, conectadas consigo mesmas. Lembra que a gente falou da autonomia? É você conectado com você mesmo, vivenciando situações naturalmente. Você pode deixar que as situações te influenciem, como você pode influenciar as situações. Pode ser o agente até de mudança de situações. Porque você está conectado consigo mesmo. Analisam criteriosamente pessoas e fatos e conquistam uma fé baseada na razão, paz de espírito e coerência nas ações. Exemplo prático. Ao realizar uma tarefa, concentre-se totalmente nela. Evite distrações e valorize cada momento, seja no trabalho, nos estudos ou com a família. Concentrar-se nas tarefas é outra coisa que a gente tem dificuldade. E aí eu vou falar das mulheres agora, porque as mulheres têm o hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aliás, elas têm essa capacidade, né? Nós aqui sofremos com isso. Certo? Mas tá aí uma dica. Respeito aos direitos humanos. Eu gosto muito dessa imagem aí, né? Porque ela traz diferentes tipos, né? Diferentes tipos de conceitos, de religiosidade, de posicionamento, de sociedade, por aí afora. O respeito à liberdade, à individualidade e aos direitos humanos é fundamental para uma convivência harmoniosa e para o crescimento coletivo. Exemplo prático. Valorize as diferenças no ambiente de trabalho ou na escola, incentive o diálogo e a colaboração, reconhecendo que cada pessoa tem algo único a contribuir. Às vezes, por preconceito, a gente deixa de conhecer coisas maravilhosas. Ou perceber pessoas com culturas maravilhosas. Motivados pelo desconhecido, pelo preconceito e pelo medo, né? Concluindo a palestra, tá? Agradeço a paciência de vocês. Conclusão. O despertar da consciência leva à paciência, que por sua vez leva à resignação. Vou ler de novo. O despertar da consciência leva à paciência, que por sua vez leva à resignação. Lembra que Jesus falou lá no começo? Na paciência possuireis a vossa alma. O cultivo diário da paciência é um convite à autotransformação. As coisas estão pegando fogo do seu lado e você está lá, tranquilão, né? Percebendo tudo, sendo alguém que está olhando de forma contrária, de forma até objetiva as coisas, traz às vezes soluções para aquilo ali. Além do seu processo de autotransformação. Ao buscar equilíbrio entre fé e razão, ao respeitar o próximo e ao viver com propósito, nos tornamos agentes de mudanças, capazes de inspirar e transformar o mundo ao nosso redor. Acabei de falar aí. Nós podemos ser aqueles que transformam o mundo para melhor. E não aqueles que tornam o mundo pior. Disso aí está cheio de gente, tá? E eu falo aqui de propósito, que aliás é outra palestra que eu estou preparando, tá? O que é mais importante, buscar a felicidade ou ter propósito? Nós vamos descobrir isso aí lá na palestra. Tenho paciência, tá?
que a gente vai ter essa palestra. É isso, gente. Agradeço, tá? Muito obrigado, e eu agradeço muito aí a atenção de vocês, tá bom? Obrigado. Então vamos agradecer mais uma vez a oportunidade que tivemos de estar aqui presentes. Eu esqueci de falar uma coisa que talvez vocês não saibam, que acho que vocês devem ter percebido que está arrebentado ali, né? Aliás, eu vou aproveitar que está sendo gravado para falar sobre isso. Nós vamos ter que instalar uma escada externa de emergência, saindo aqui do primeiro andar e saindo lá no térreo. Por isso que, inclusive, o banheiro masculino está interditado. Peço perdão aí aos homens por causa disso. Por quê? Para nos adequar à nova regra, né, de segurança dos ambientes, para ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ter a licença do controle de funcionamento, a gente precisa ou criar essa escada externa, coloca, ou reduz aqui pela metade das pessoas. E como a nossa casa vem crescendo cada vez mais, não há como reduzir pela metade. Então a gente está fazendo esse esforço aí, aliás, para o qual a gente pede ajuda, tá? Se vocês puderem colaborar conosco aí. Lá no nosso site tem um banner que explica mais ou menos como é que vocês podem nos ajudar, tá bom? Por isso que está arrebentado lá, tá? Logo, logo vai ter uma escada de emergência ali. Tudo bem? Obrigado mais uma vez, tudo de bom para vocês, que Jesus os abençoe.